Olá, voltei aqui para a parte 2. Vamos lá dos locais de poder para práticas rituais, né? Então eu falei do moinho, né? Então o grão sendo moído, o metal sendo martelado até a forma desejada, o barro mole se transformando em blocos cujos destinos são edificações resistentes, e para aqueles que desejam trabalhar com alquimia interna, transformar seu espírito através de processos vigorosos e sem retorno ao estágio anterior. Moinhos, forjas e fornos possuem a vibração energética mais apropriada. O fogo de uma forja evoca as chamas do inferno, e o ferro é diretamente conectado às forças tônicas. Ou seja, você está no lugar de moinho, você tem o ar, você tem o fogo, você tem o barro. Isso tudo está forjando o que você precisa. Encruzilhadas, que a maioria vai para encruzilhadas, são os pontos de poder supremo dentro das práticas de bruxaria e feitiçaria, pois simboliza o cruzamento entre mundos, entre estados de ser e não ser. As encruzilhadas são regidas por Hecate. Hecate, na minha religião, é Lilith. Tá? Ela tem só outro nome. Você tem que imaginar que estão milhões de anos até chegar aqui. Então tudo foi transformado, só mudou o nome, mas o personagem é o mesmo. Lilith. Mas vamos falar por Hecate. Deusa do submundo, da magia, da necromancia e das bruxas. Também é um local presidido por Exus e Pombogiras. Encruzilhada, gente. Para você passar, você tem que passar pelas encruzilhadas da vida. E a gente realmente faz muito trabalho na encruzilhada. Dentro dos cultos da matrix africana, o cruzamento entre dois caminhos forma uma espécie de centro do mundo, sendo assim um ponto unindo não só caminhos físicos, mas espirituais. A encruzilhada é o local dos pactos, dos encontros com o diabo, dos momentos cruciais da vida e morte, além também de simbolizar o livre-arbítrio, pois é o ponto das escolhas. As encruzilhadas também são os locais mais adequados para fazer todo tipo de oferenda e despachar feitiços e restos de rituais, pois ali os véus entre os mundos são mais finos. Em diversas culturas, a encruzilhada eram tidas por locais assombrados. Os astecas, por exemplo, acreditavam que eram assombrados por mulheres que morreram no parto, devido ao folclore europeu, referente às encruzilhadas como sendo os locais de encontro de bruxas e demônios. O cristianismo tentou se apropriar desse território, construindo capelas e cruzes nesses pontos. Pedras pegas de encruzilhadas podem ser utilizadas em feitiços e amuletos, assim como a flora desses locais, especialmente imbuída com as energias dos caminhos físicos, telúricos e espirituais. Em alguns casos, pode ser criadas encruzilhadas artificiais para determinados rituais, quando não é possível estar em uma encruzilhada estabelecida no físico. Isso é feito dispondo terra no chão ou mesmo no altar em forma de cruz. Se for terra de encruzilhada, é melhor ainda. Para ritos de necromancia avançada, pode ser usado pó de osso humano para tal finalidade, preferencialmente disposto em forma de cruz sobre a terra de cemitério. Eu acho que vocês não vão se aventurar a fazer isso, né? Mas eu sei fazer necromancia. Mas esse negócio é muito sério. Aquele osso está impregnado, aquele pó.
daquilo tudo que a pessoa passou. Aquela terra de cemitério também. Isso não é para fazer dentro de casa não, tá? O teu altar é um lugar sagrado. Pode estar dentro da sua casa. Mas ele tem que estar meio fechado. Mas eu tô aqui só explicando. Isso é por conta e risco de cada um, tá, gente? Campos de cultivo ou pomares também são excelentes pontos de poder. Nós estamos sempre falando de campos, né? Para rituais para conjurar as forças da abundância, da fartura, do poder gerativo. Um campo de cultivo tem uma semelhança com cemitérios. Em um, as sementes são deitadas na terra e enterradas para que gerem seus frutos. No outro ocorre o mesmo procedimento, pois os frutos daquilo que é enterrado no cemitério floresce do outro lado. Cemitérios são um dos locais mais poderosos para a prática de feitiçaria, necromancia e todas as formas. O assunto é abordado com mais detalhes nos capítulos sobre necromancia. Eu quero pegar esses falsos satânicos aqui e ir comigo fazer necromancia dentro do cemitério. Vamos ver como se comporta? Mas não é de tarde. Nós vamos fazer à madrugada. Lá onde as criaturas aparecem assim, quando eu estou aqui. E aparece, às vezes falo, às vezes não falo, eu fico te olhando. E vem várias, inúmeras. Eles estão ali. Alguns já conhecem, outros estão com fome, outros estão com sede, e você vai fazer uma prática de necromancia. Cavernas são o ponto de poder das forças cactônicas e são os locais mais propícios para a conjuração das forças infernais e ancestrais. Além de ser como o útero da terra, as cavernas, viu, gente? Ele é como o útero da terra, escuro e úmido. Ideal para rituais de morte / renascimento. Cavernas também são portais aos reinos obscuros e desconhecidos, tanto no espaço quanto no tempo. Nos primórdios da humanidade, cavernas eram os principais abrigos. E também, com o passar do tempo, muitos se tornaram morada de deuses, locais para proferir oráculos e se comunicar com as divindades, para obter iniciações, etc. Em Salamanca, Espanha, existe uma caverna na qual dizia-se que ali o diabo aparecia em pessoa para ensinar necromancia. Minas possuem o mesmo tipo de energia. Rituais e feitiços realizados dentro de cavernas terão sempre seu poder amplificado. Ela é úmida, ela está dentro do útero, ela é a terra. Entendeu por que tanta força? Desertos são propícios para rituais cujo intento seja de comunicar as forças exiladas poderosíssimas. Esses lugares tão inóspitos e carregados de simbologia também são pontos energéticos para obter revelações, pois ali não existe nenhuma distração, não tem distração no deserto. E o mais próximo em termos físicos de um encontro com o vazio. A realidade despida de todas as suas ilusões. Já as montanhas são muito propícias para as comunicações com espíritos celestes. Ali a manifestação do sagrado ocorre com maior facilidade, pois a montanha é o eixo do mundo. Praias são locais de poder devido ao seu caráter. Ali a terra, a água e o céu se juntam. A origem de toda a vida ali se encontra. E para o mar também a vida retorna, no eterno ciclo de transformações. Também representam a fronteira entre o consciente e o inconsciente, o mar. Então a gente chama de Calunga Pequena o cemitério de terra e Calunga Grande o mar, o oceano. A floresta também é um dos pontos energéticos mais poderosos que existe, local de mistérios insondáveis, onde habitam diversas classes espirituais. A força poderosa do reino das plantas, do reino dos minerais, da terra e da água.
No folclore, a bruxa que vive na floresta, pois ali é o reino do selvagem, do desconhecido e também local de magia proibida. A bruxa se identifica com a floresta, pois ali há cura e veneno, a beleza e perigo, a vida e morte. Tudo misturado de forma indiscutivelmente. A floresta é tanto um manancial de vida, como também pode conceder a morte, certo aos desavisados que se perdem nela. Então, cuidado aos desavisados, que ali é vida e é morte. A beleza e perigo, a vida e morte, misturados de forma... A floresta é tanto um manancial de vida e de morte. Em uma floresta, qualquer tipo de ritual, evocação e invocação, feitos em geral, terá um sucesso garantido, pois ali habita uma infinidade de classes espirituais. Quando operações mágicas forem realizadas em uma floresta, é necessário solicitar as licenças aos espíritos do local. E também é apropriado deixar algum tipo de oferenda, podendo ser libação, tabaco, semente. Existem guardiões nas florestas. Por exemplo, no folclore do Brasil, eles são conhecidos como curupira, caipora, boitatá, os quais, no imaginário popular, foi-lhes atribuído um caráter infantil e inócuo, como uma tentativa de invalidar a religiosidade nativa. Porém, esses espíritos são poderosos e não estão para brincadeira. Ah, boitatá, curupira, saci pererê, isso é só para brincadeira, mas eles têm uma força poderosíssima. Mas a igreja tentou chegar lá e falar, não, isso aí não existe, é só uma brincadeirinha. Algumas florestas são especialmente amaldiçoadas, pois ali a contraparte demoníaca de alguma forma ficou mais em evidência, emanando sua energia obscura e contagiando tudo ao redor, como se fosse uma radiação. Uma das mais famosas é a do Japão, o Akihara, que é uma floresta no qual as pessoas vão para cometer suicídio. Dizem que os espíritos das pessoas mortas gritam à noite. Terra coletada de uma floresta como essa, usada em feitiços para levar à depressão e à morte. Se amarrar uma efígie do alvo em um desses galhos conjurado, o espírito sinistro da árvore em questão, em pouco tempo, suas emanações de morte arrastarão o alvo para aquele local, para que dê fim à própria vida. Na Romênia existe uma floresta de Oia Bácia, gente, eu não sei se eu li certo, tá? Conhecida especialmente por suas distorções temporais. Diz-se que é uma pessoa que pensa estar ali há apenas algumas horas. Na realidade, passaram-se dias. E há a lenda de uma criança que desapareceu numa floresta e foi reencontrada após 5 anos, como se o tempo não tivesse passado para ela, pois continuava com o mesmo rosto, roupa e corpo. Na Alemanha, a famosa Floresta Negra foi cenário de muitos contos de fadas, cujas versões originais não tem nada de infantil. Sempre sendo local de habitação de bruxas, as copas de suas árvores são tão densas que a luz do sol não entra nessas florestas. Há um lago na região no qual diz-se habitar um espírito das águas que atrai os incautos para que morram afogados em suas águas. Então, invariavelmente os locais sempre materializam em sua paisagem os seus atributos sutis. O praticante das artes proibidas deve sempre estar atento. Desta forma, sempre vai identificar com facilidade os melhores lugares para as práticas específicas. Os objetos sempre irão adquirir os atributos energéticos dos locais, onde estiverem enterrados, e é importante saber isso ao consagrar uma ferramenta ou enterrar um feitiço.
As árvores, essas árvores secas, elas têm muito poder. Então, cuidado com o que vocês fazem, onde vocês estão fazendo, como vão fazer, vão chegar ali aleatoriamente sorrindo. Evitem estar sobre o uso de entorpecentes. Água. Sacerdotisa, como é que a senhora faz os seus rituais? Com água. Eu me concentro com água porque eu preciso estar totalmente concentrada e sabendo o que eu estou fazendo e as pessoas com que eu estou trabalhando e as criaturas com que eu estou trabalhando. Então não é uma boa ideia você sair do teu... Não, eu posso trabalhar isso aqui me concentrando. Por isso que são tantos anos de concentração. Poder de respiração, poder de concentração. Eu não preciso tomar nada para fazer nada. Isso não quer dizer que as pessoas que façam fiquem bem. Tem gente que vê até elefante rosa. Se isso é bom para a prática, eu não sei. Para mim não funciona. E eu não incentivo ninguém a fazer isso. Até porque você pode ter uma parada cardíaca ali. Eu não sei a quantidade. Aquilo ali está in natura, não é um medicamento que vem a posologia dele. E aí, como é que você fica depois? Será que você vai ver coisas ou você vai inventar coisa? Porque o seu cérebro, ele vê uma coisa e espelha outra, e depois projeta outra. Já naturalmente, você imagina sob efeitos de entorpecentes. Eu não faço isso. Outro ponto muito importante é o que Gênio Locke sempre deve ser considerado, ou seja, o espírito do lugar. Isso pode ser definido como um gênio ou habita ou protege determinado local, como uma estrada, uma encruzilhada, mata, ruína, etc. E quer defender o que será realizado. Ele deve ser contatado e lhe dado como oferenda para que o trabalho ocorra sem maiores problemas. Ele sempre deve estar de acordo com o intuito daquilo que será realizado. Em todo o contexto mais amplo, gênios, loss, pode ser considerado como a vibração de determinado local e dá uma inteligência específica. É bem fácil perceber como muitos lugares, cidades inteiras, até mesmo regiões de países, possuem um certo clima ou atmosfera, uma personalidade que é resultado de um conjunto de fatores, como costumes, a natureza ao redor, seus habitantes, atividade predominante, arquitetura, etc. Esse espírito do lugar deste contexto mais amplo pode ser alterado através de ações humanas, tanto para que essa vibração seja fortalecida quando destruída. Então, gente, né, chegar ali, vou entrar aqui e vou fazer. Tem que pedir permissão, tá? A quem? A quê? Eu vou entrar aqui no cemitério, pediu permissão para sair, agradeceu. Eu vou ali na floresta, qual é o seu espírito da floresta? O que você vai deixar lá? Eu vou na montanha, eu vou no mar. O que eu vou fazer? Eu tenho que pedir permissão para fazer. Não chegar ali, isso aqui é meu, vou fazer, monta lá a barraco lá. Não, gente, tem toda uma ritualística a ser feita. E essa ritualística é tudo. Entendeu? E às vezes você tem que realmente fechar aquilo ali. Porque você não sabe o que você vai dar de encontro, né? Porém, há outros tipos de energia que não são alteradas por fatores humanos. São elas que podem afetar diretamente aqueles que ali habitam. Existem correntes energéticas, tanto subterrâneas quanto atmosféricas, que são bastante fortes e definem certos acontecimentos. Por exemplo, lugar onde ocorrem repetidos acidentes ou com mortes, comércio que nunca dão certo, locais que são alvo de roubos constantemente, nem sempre são frutos de maldições de alguém. É que nestes lugares, provavelmente, ocorre um fluxo de energia conflitante. Ali já tem energia conflitante. Ou um cruzamento de energias que se manifestam através desses
desarranjos. Existem lugares com sede de sangue, nos quais não adianta enterrar o passado. As tragédias tenderão a se repetir. Um bom exemplo disso é o edifício Joelma, na cidade de São Paulo, onde antes existia uma casa, um palco de um crime terrível. E em tempos ainda mais antigos já era considerado um local amaldiçoado. É o edifício Joelma que pegou fogo, morreu bastante gente. Já tinha tido uma desgraça lá. Às vezes basta uma gota de sangue para que tais energias se fortaleçam e confluam para determinado lugar. Existe sempre mais, lugares assim se tornam verdadeiros portais, e um bom feiticeiro pode, por exemplo, utilizar de terras impregnadas dessas energias nocivas para certos rituais de maldição, tanto retirada de locais de palco de tragédias, como de lugares que são sempre assaltados ou comércios que faliram em sequências e determinados endereços. Assim como o contrário também pode ser feito com lugares que são muito prósperos, terras férteis, lugares românticos, onde casais costumam namorar. Tudo isso possui sua energia, pode ser utilizado das mais diversas formas. O mais importante de tudo é a bruxa ou o feiticeiro conhecer bem a terra onde habita, sua história, sua fauna, a flora, seus gene, losse, harmonizando-se assim com tudo isso para melhor praticar sua arte diabólica. Mais fundamental ainda, saber correlacionar certos elementos, já que alguns são bastante utilizados na bruxaria europeia, devido à sua facilidade de serem encontrados. Simplesmente não existe em outras terras. Um bruxo astucioso vai saber utilizar aquilo que ele tem na mão, em seu quintal, por assim dizer. Se ele souber ali as energias de cada planta, cada pedra de seu local de habitação. Os horários mais apropriados para as práticas mágicas são pouco antes de alvorecer, na hora do crepúsculo, por serem horários limítrofes entre estados e outros, mais propício para a manipulação de energias e contato com espíritos. O horário do meio-dia em ponto e meia-noite em ponto também são mais fortes energeticamente. Além do horário que vai da meia-noite até as 3 da manhã, quando a escuridão do mundo está em seu estado mais profundo, facilitando o contato por formas espirituais mais sombrias. Então, gente, não adianta chegar aqui amaldiçoado. Aí você vai procurar, já teve assassinato, tá cheio de egu ali preso. Aí você monta a coisa. Não tem felicidade, não tem prosperidade. Prosperidade que eu digo no âmbito geral. Normalmente tem muita doença, normalmente tem muito problema psiquiátrico. As pessoas costumam ficar... Quando elas não ficam loucas, elas ficam bem depressivas. São lugares amaldiçoados. E tem lugares benéficos, tem lugares que você faz ali, você entra, chega, você sente uma brisa, né? Tem locais assim, hospitais abandonados, gente, tem muita dor, muito sofrimento que você precisa ali. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Por favor, eu estou dando uma aula, aqui é a segunda aula do mesmo tema, os locais de poder para práticas de magia. Se você é um bruxo, feiticeiro, magista, não interessa. Interessa você estar preparado. Olha, eu sou uma neófita, uma leiga, li alguns livros, sei falar bonitinho, nossa, me visto de preto, ai que lindo. E aí? O que você vai fazer agora? Eita, não sei. Corre. Para onde? Aí já foi naquele lugar, já trouxe tudo contigo, porque tu foi lá, né? Tu não entrou lá, passou por um lugar e sentiu aquela energia nefasta. Não, você foi até lá, pedir a energia para trazer para você do que você não sabe nem o que está fazendo. É uma caixa de Pandora. Gente, tem coisas
que não são para ser mexidas. Eu, por exemplo, eu faço coisas aqui, porque eu sei trabalhar. Mas quantos anos eu levei para fazer isso? Não aqui, quantos anos para eu aprender a mexer com os elementos aqui? Eu tenho até um pequeno cemitério aqui. Tenho. Eu consigo fazer uma prática assim, mas sou eu que transmuto. Posso fazer terra de cemitério? Posso. Está do lado de fora. Eu não botaria aqui dentro do meu altar. Mas eu faço cruz investida com determinado tipo de coisa. Faço práticas de necromancia? Faço. Ser necromante é uma coisa muito séria. Eu trabalho diretamente com o Barão de Samedi. Ele se apresentou para mim. Está aí a grande diferença na pessoa dizer, eu sou necromante. Quem se apresentou para mim, me abraçou e me explicou o que era o inferno, que vocês não conhecem, foi ele. Eu falei assim, ele se dá um arrepiar. Não é foguinho, gente. Foguinho a gente está de boa. Mas não é inferno católico. É da nossa própria criação, dessa Matrix. Quando vocês descobrirem que vocês são corpos reencarnados e reencarnados e reencarnados e vêm para glória e honra desse demiurgo aí, desmemoriados, e a gente começa tudo de novo, cheio de mazela, doença, desgraça, e pior, as desgraças psiquiátricas, que estão em altíssima agora. Todo mundo está doente psicologicamente. Ninguém aguenta mais isso. Se não se concentrar, se não respirar, se não entender, não adianta ir lá para dentro da igreja que vai ficar um pouquinho pior, porque lá nem os demônios apresentam lá. Lá é quiumba e egu. Estão com fome, com sede, você está batendo o pé e vai lá, que porra é essa aí? Eu vou entrar aí para ver o que é isso. Aí fica lá, não são demônios. Demônios são deuses. Então, primeiro aprendam, gente. Procura aqui, ó, eu sei fazer. Quer mesmo um pacto de verdade? Vai ser pactuado de verdade. Quer uma iniciação de verdade? Vai ser iniciado de verdade. Quer realmente levar isso a sério? Ah, eu não tenho espaço. Eu tenho uma gaveta, eu tenho isso, então a gente vai usar para você colocar suas coisas. Mas leva a sério e faz a coisa como tem que ser feita. Não é para espalhar, porque eu boto minha cara e meu nome, porque eu estou aqui na mídia. E eu dou aula. E eu faço magia. Olha, você está demorando. Eu digo, eu não tenho a varinha do Harry Potter. E nem tão pouco sou Merlin. Quando vê a coisa está acontecendo, é igual aquele barranco que desce. Ó. Tá ali, ó, infiltrando, ó. Quando você vê, vem, que nada para. É assim. Nossa, como demora, né? Você quer milagre, você se ajoelha ali na igreja e pede o Deus aí, o demiúrgico aí. Deus. Vai lá. Vocês entenderam que isso aqui não é brincadeira? E que não adianta me fazer um pacto e achar que vai ficar rico? Pode ser que fique. Se ficar, por favor, não esqueça de mim. Se fizeram comigo. Mas vai ter que trabalhar muito, viu? Vai ter que se empenhar muito, vai ter que estudar muito, vai ter que orar muito, vai ter que fazer uns banhos, porque é olho grande, é esse olho serpenteira, é olho grande, é olho gordo, maldição, tudo que joga em cima da gente. É porque que a tua grama é melhor do que a grama dos outros. A grama do cara lá é sintética, a minha não é sintética. Aí, ó, a grama sintética fica sempre verde, né? Vai lá ver da casa como é que é. Brigas, discórdia, confusão, porrada. Lugar que já teve um monte de morte, um monte de doença. Entendeu, gente? Esses lugares, às vezes, pode ser para umas práticas já para se trabalhar. Mas tem que saber fazer isso. E essas criaturas têm que te aceitar. Então, tem que chegar lá e pedir licença. Eu posso entrar, muito obrigada. Agradecer pelo que você fez. Eu estou saindo, agradeço novamente. Se fecha, põe o manto.
exatamente para proteção. Tá bom, gente? Eu espero que eu tenha contribuído aí com o conhecimento de vocês, mas não é para vocês saírem fazendo prática. Depois a sacerdotisa Clécia Alves falou que a gente podia fazer. Não, é por conta e risco de cada um. Se vocês querem fazer um trabalho de magia, me procurem, porque eu estou apta a fazer o trabalho de magia. E vou falar uma coisinha para vocês aqui que poucos falariam. Nem tudo eu faço. Porque se eu sentir que tem risco iminente ali, em cima do meu corpo ou das pessoas que estão ali, eu vou parar, tá? Vou parar na hora, vou me concentrar, eu vou pedir para saírem e de repente eu vou me fechar num lugar e vou fazer sozinho o negócio. Então, tem que fazer com câmera. Isso aí não existe, gente. É uma câmerazinha com 1 minutinho de gravação, porque se atrapalha e eles ficam super irritados e isso tira a energia do local. Agora vocês vão se meter dando uma mata aí para fazer o quê? Para tomar uma picada de cobra? É no mínimo que vocês vão tomar. Tira a roupa toda das bruxas, que bonito. E aí, o que a gente faz agora? Como é que inicia, como é que dá o meio e o fim? Tem que ter início, meio e fim. E tem que pedir licença para entrar, saber quais criaturas que estão ali, se vão aceitar, e se você vai saber que não estão aceitando. Ou que você fez, será que não deu nada? E às vezes deu tudo, mas eles não se apresentaram. Então, o feiticeiro, o bruxo, né? O magista ali, o feiticeiro, o bruxo, ele consegue perceber o que está acontecendo. Mas para isso, tem que de verdade ser isso. Não chegar aqui e falar, eu sou uma sacerdotisa agora. Nem sabe o que é ser um sacerdote, uma sacerdotisa. Posso ser sacerdotisa de Lúcifer, de Lilith, do que eu quiser, eu estou apta. Não é o gênero feminino, nem masculino. Até porque eles nem têm gênero. A gente que bota gênero para identificar aqui, porque aqui é pro tempo e é pro sexo, só isso, o resto é tudo silhuetas. Então tem que parar de falar besteira e entender o sagrado, mas tem que entender com isso aqui e com isso aqui. Dinheiro é consequência do nosso trabalho. Mas se vocês quiserem fazer, é por conta e risco de cada um de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou dando uma aula, tá bom? Fiquem todas as bênçãos do nosso poderoso Lúcifer, do nosso poderoso diabo católico, de Satanás, de Satã, Shaitan, como vocês queiram chamar. É a mesma coisa? Mesma coisa. Lilith, Hecate, tá lá, tanto nome que dão, é a mesma coisa. Estudem. Faz um curso de verdade. Aí vocês vão começar a entender um pouquinho. Que a intenção é vocês não entenderem. Porque quanto menos vocês souberem, mais vocês vão ficar agarrados nesse sistema aqui da Matrix. Mas sacerdotisa, eu estou presa aqui, ela também. Sim, a gente está vivo aqui. Mas a gente pode se deslocar disso aqui muitas vezes. E curtir bastante isso aqui também. Acredite em mim. Entendeu? Já que a gente está aqui, vai fazer aqui. Né? Tá garrafa de uísque aqui, vamos beber, né? Vamos beber. Pô, mas eu passo mal, então eu tomo um remédio antes. Ou depois, a gente pode beber. Afinal de contas, eu estou podendo beber, eu estou no corpo, vou sentir o gosto. Entendeu, gente? Que é por conta e risco de cada um. Só depois não diga que fui eu que falei o que vocês nunca imaginaram poder fazer e que já se aventuraram a fazer e depois fica com dor de cabeça, com ânsia de vômito. Isso aqui é uma brincadeirinha, aí faz o sigilo, acende uma vela. Nossa! E depois está todo mundo doente em casa. O dinheiro acabou. E a desgraça começou. Abriu um portal. Beijo a todos. Pensem, tá bom? Eu sei que pensar dói, mas é eficaz.